Você sabia que os irmãos Romero estiveram na Neoquímica Arena nesse domingo a convite do presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves? No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico essa história. Quero falar também sobre Zarate, o meia do Atlético Mineiro, que está sendo especulado na Alemanha. E que história é essa de que Felipe Melo pode trocar o Palmeiras pelo São Paulo? Para completar, falo sobre uma empresária, dona de um patrimônio de 5 bilhões de reais, que pode ajudar o Vasco. Será que ela compraria o Cruz Maltino? Para completar, falo sobre a nova pontuação para escapar do rebaixamento para a Série B e falo também sobre Anderson Barros, o executivo de futebol do Palmeiras, na mira de um clube do Rio de Janeiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de passar as informações, deixa eu só me apresentar, jornalista esportivo, trabalhei durante muito tempo na ESPN, tenho um blog no Yahoo e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você não quer perder nenhuma notícia sobre bastidores, contratações, finanças e muito mais, se inscreve no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Assista o vídeo até o fim, se curtir também não esquece de deixar like, fechado? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma última dica importante. Para você que gosta de jogar sinuca ou bilhar com a família ou com os amigos, mas acha que nunca vai ter a oportunidade de ter uma mesa em casa, você se enganou. É possível se divertir com a sua mesa personalizada, com as cores que você quiser ou até com o escudo do seu time do coração. E quem pode te ajudar a realizar esse desejo é a Carlin Bilhares, empresa que é fabricante, está no mercado há bastante tempo e além de tudo ainda é parceira do canal do Nicola. A Carlin Bilhares se destaca pela qualidade e versatilidade. Lá você pode montar sua mesa como quiser, pois são os próprios caras que fabricam as mesas e ainda produzem mesas de sinuca e pebolim. A mesa 2 em 1, de jantar e de bilhar, é muito versátil. Dá uma conferida lá no site. E tem mais. A Carlin Bilhares monta e entrega sua mesa com frete grátis para 15 estados do país, além do Distrito Federal. Pensa que acabou? Então saiba que é possível parcelar em 12 vezes e você só paga a primeira parcela quando receber a sua mesa em casa. Clique agora mesmo no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para acessar o site da Carlin Bilhares para conhecer a infinidade de produtos e modelos. E usando o cupom Nicola você ainda ganha 5% de desconto em qualquer produto. Tenho certeza que você vai se divertir bastante com a Carlin Bilhares. Agora sim, bora começar o vídeo com o giro de notícias e a primeira informação diz respeito ao Corinthians, que venceu na noite desse domingo o tricampeonato da Libertadores da América de futebol feminino. 2-0 contra o Santa Fé da Colômbia, os gols do título alvinegro foram marcados pela Adriana e pela Gabi Portillo. Tricampeonato porque o Corinthians já havia sido campeão em 2017 e em 2019. Time que detonou no futebol brasileiro também na América do Sul, não teve concorrência em 2021. Antes de mudar de assunto, só contar que esse elenco do Corinthians no futebol feminino custa apenas 4 milhões de reais por temporada. E o Timão ainda tem parceiros que bancam mais ou menos metade dos custos, ou seja, o Corinthians desembolsa menos de 200 mil reais por mês com seu elenco de futebol feminino. Bora falar agora sobre Vanderlei Luxemburgo, que ainda não se definiu sobre a possibilidade de permanência ou não no Cruzeiro. Mas ele tem trabalhado nos bastidores para levar Alexandre Matos como CEO do clube. Houve um contato do Luxemburgo nos últimos dias por telefone com um executivo de futebol que tem morado em Boston. Ele tem uma negociação em andamento com o Boston City. Só não foi anunciado por lá porque ainda aguarda o visto para poder ter a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos. Além do Luxemburgo, o CEO da XP, o Pedro Mesquita, e o próprio presidente do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues, entraram em contato tentando convencer o Matos a aceitar a oferta cruzeirense. Quero falar agora sobre a pontuação que o seu time vai precisar para escapar do rebaixamento. Em geral, os matemáticos afirmam que com 45 pontos um time se salva, mas o equilíbrio na parte de baixo é tão grande na temporada de 2021 que, de acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, somente com 47 pontos um clube vai ter tranquilidade para permanecer na primeira divisão. Segundo estudos do pessoal do departamento de matemática, com 45 pontos as chances de rebaixamento são de 18%. Se o seu time estacionar nos 44%, ele vai ter 50% de chances de rebaixamento. Já a matemática indica que com 47 pontos a chance deixa de existir. Só para completar, bora atualizar para você sobre os percentuais de chances para cada um dos times. Chapecoense já rebaixada 100% de chances, o Sport 98%, o Grêmio aparece com 83% e o Bahia hoje é o quarto maior favorito a cair.
44%. Na sequência aparece o Juventude com 31%, o Atlético Goianiense com 16%, o Atlético Paranaense com 10%, o Santos com 8%, o São Paulo com 6% e o Cuiabá com 2,3% de chances. Quero falar agora sobre Anderson Barros, o diretor executivo de futebol do Palmeiras, que vai ter a chance de no próximo sábado se tornar bicampeão da Libertadores. E em caso de título é provável que o Anderson Barros se mantenha no Palmeiras em 2022, ainda que por algum tempo não tão grande. Se depender da Leila Pereira, o Anderson Barros não fica, mas a Leila entende que vai ser muito difícil dispensar um diretor executivo de futebol que disputou 2 edições da Libertadores pelo Palmeiras e venceu as 2. Se o Palmeiras não ganhar a Libertadores, a tendência é que o Anderson Barros não fique, e já existe um interessado. De acordo com Gilmar Ferreira, jornalista com boas fontes no Vasco da Gama, um dos alvos da diretoria vascaína com o não acerto em relação ao Alexandre Matos passou a ser o Anderson Barros. Já teriam existido alguns contatos entre dirigentes do Vasco e o Barros, que já trabalhou em São Januário na temporada de 2017, ele como executivo, e o Zé Ricardo como treinador, eles conseguiram colocar o Vasco da Gama na Libertadores de 2018. A tendência é que o Anderson Barros receba outras propostas de times da primeira divisão, especialmente por ter conseguido fazer com que o Palmeiras se mantivesse campeão durante esse período. Mas tudo vai depender primeiramente sobre a sua permanência ou não, e ela passa pela final da Libertadores no próximo sábado. Você tem palpite para o jogo? Use o espaço para comentários para dizer se você acha que dá Palmeiras ou Flamengo. Bora falar agora sobre Felipe Melo e o futuro do volante de 38 anos de idade que pertence ao Palmeiras. Durante o fim de semana surgiram especulações de que ele pode ir parar no São Paulo. Antes, bora contextualizar o que é de verdade. O Palmeiras já fez uma proposta para que o Felipe Melo fique por mais uma temporada. O Felipe tem batido na tecla que quer mais 2 anos de contrato. O Internacional, até com uma cifra salarial ligeiramente inferior à do Palmeiras, já se prontificou a dar os 2 anos de contrato para o Felipe Melo. O volante também é especulado em alguns clubes do futebol argentino e foi nesse contexto que surgiu a história de que o São Paulo também o quer. Conversei com gente dentro do São Paulo e ninguém admitiu o interesse. Vou falar mais. Alguns meses atrás, contei para vocês que tem um dirigente do Corinthians que é apaixonado pelo Felipe Melo e adoraria vê-lo jogando com a camisa do Corinthians. O Felipe não renovou seu contrato com o Palmeiras e a partir daí poderia escolher qualquer clube. Troquei mensagens via Twitter com o Felipe Melo para contar, para contextualizar essa história desse interesse do dirigente corintiano. E pelas reações do Felipe Melo, não só nesse papo, via Twitter, direct message do Twitter, mas também todas as entrevistas que ele concede, é inimaginável ver o Felipe Melo jogando num rival do Palmeiras. Por toda a relação que ele tem com o torcedor, se não der para ficar no Palmeiras, ou ele vai para o Internacional, ou vai jogar em um clube do exterior. Cara que não trocaria toda a idolatria que conseguiu despertar no torcedor palmeirense para jogar nem no São Paulo nem no Corinthians. Então, se você é São Paulino e se animou com a ideia, pode descartar. Quero contar também a respeito de Arboleda. Surgiu também nesse domingo a informação de que o São Paulo teria se aproximado de um acordo com o Arboleda. Chequei com 2 fontes diferentes, as pessoas asseguraram que não existe nenhuma novidade em relação à renovação. Bora falar agora sobre Carol Pfeiffer, empresária, dona de um patrimônio de 5 bilhões de reais, e ela estaria disposta a comprar o Vasco? Antes, só contar que criei na sexta-feira passada um canal de cortes do Nicola, se chama Cortes do Nicola. Aqui no YouTube, a ideia é tentar separar os trechos principais das lives, dos programas que a gente faz e também os boletins, as partes mais essenciais dos vídeos que a gente grava nesse canal de cortes para você ter ainda mais conteúdo nosso. Então eu vou deixar no comentário fixo e também na descrição o link para você poder entrar lá, se inscrever, fazer aquela coisa toda. Combinado? Bom, voltando à história do Vasco. A Carol Pfeiffer é palmeirense. Ela é executiva, ela trabalha no ramo financeiro, tem algumas empresas, é extremamente bem sucedida, como eu contei, o patrimônio estipulado dela é de 900 milhões de dólares ou 5 bilhões de reais. Pois bem, ela está absolutamente realizada, mas durante o fim de semana, vários torcedores do Vasco começaram a invadir as redes sociais dela, pedindo que ela ajudasse o clube. E ela resolveu estudar as condições do Vasco e se inteirou sobre tudo que está rolando. Logo de cara quero te contar que não é verdade a história de que ela pode comprar o Cruz Maltino, isso nunca foi discutido. Também não é real o papo de que ela vai colocar dinheiro do próprio bolso no Vasco da Gama. O que a Carol está tentando fazer é ser uma ponte para investidores, para pessoas do meio financeiro, e ela conhece vários, para que essas pessoas possam se aproximar do Vasco e a partir daí colocar dinheiro no clube. Outras alternativas, a criação de produtos baseado
e em coisas que o torcedor do Vasco gosta, ela já percebeu que o vascaíno é super engajado. Então, se você leu, ouviu ou imaginou que a Carol pode comprar o Vasco da Gama, não é isso. A Carol, inclusive, contou via story que quando foi começar a conversar com dirigentes do Vasco, ela teve um papo com o vice-presidente de marketing, o Vitor Roma. Ela foi informada de que o Vasco já tem em mãos uma proposta, que não é para a transformação do clube em clube-empresa. É uma outra proposta cujos detalhes não podem ser revelados por agora, mas a atual diretoria do Vasco planeja, estuda, vê a viabilidade desse acordo. Se não rolar com essa proposta que o Vasco já tem em mãos, aí a Carol pode entrar também num segundo momento na tentativa de trazer mais parceiros. De qualquer maneira, acho legal saber que há pessoas grandes, bem conceituadas e extremamente bem de grana dispostas a ajudar o Vasco da Gama. Vamos ver como é que o Vasco se sai diante de tudo isso. Quero falar agora sobre Zaratio. Vários de vocês me perguntaram durante o programa do Nicola desse domingo se o meia argentino está sendo negociado com o Bayer Leverkusen. Confesso que não havia ouvido nem lido nada ao longo do fim de semana. Depois, quando acabou o programa, conversei com bastante gente e fui descobrir que em setembro, dia 26 de setembro, especularam na Espanha a possibilidade de o Zaratio ir para a Alemanha, mais especificamente para o Bayer Leverkusen. O Galo assegura que não tem proposta nenhuma. As especulações dão conta de que o Leverkusen estaria disposto a pagar 17 milhões de euros, que hoje equivalem a 107 milhões de reais, oferta por 100% dos direitos econômicos. Se for imaginar que 17 milhões de euros diante da escassez de ofertas, pode parecer um valor muito bom, mas ouvi de uma pessoa do Galo que por essas cifras não sai negócio. Isso porque o Atlético Mineiro comprou no fim do ano passado o Zaratio por 7 milhões e meio de dólares, que equivaleram a só 50% dos direitos econômicos. Se a gente dobrar, a gente vai chegar ao valor de 15 milhões de dólares, que é bem próximo dos 17 milhões de euros. É bem verdade também que o euro ou o dólar em outubro do ano passado valia menos do que agora. Então é até possível que por conta da variação do câmbio o Atlético conseguisse uma grana. Mas se em algum momento o Bayer Leverkusen fizer uma proposta de 17 milhões de euros, o Atlético assegura que não há nada. O Atlético só vai topar fazer negócio se conseguir morder a maior parte dessa fatia e não só os 50% a que tem direito. Jogador que tem sido bastante importante na reta final do Campeonato Brasileiro, ao contrário dos primeiros meses desse ano. São 52 jogos, 11 gols e 3 assistências. Meia argentino de apenas 23 anos de idade. Bora fechar o vídeo com essa história de que os irmãos Romero estiveram na Neoquímica Arena. Situação meio esquisita, levando em consideração que os dois estão desempregados. No final do mês de agosto, eles rescindiram o contrato com o São Lourenço. O clube argentino, passando por enormes dificuldades financeiras, alegou que não tinha condição de continuar bancando o vencimento dos irmãos paraguaios e os dois acabaram rescindindo o contrato. Ou seja, eles podem assinar contrato com quem bem quiserem. Quero dar um detalhezinho importante. Primeiro, contextualizar que descobriu-se que o Ángel Romero esteve na Neoquímica Arena porque o próprio jogador postou uma foto no seu Instagram. Pouca gente se deu conta de que o irmão dele também estava por lá, até porque o irmão não aparecia numa foto. Mas fui checar essa história com uma pessoa do Corinthians, ela afirmou que os dois irmãos estiveram lá e agora a parte mais importante. O convite para a presença do Oscar e do Ángel Romero partiu do presidente do Corinthians, do Duílio Monteiro Alves. Eles estiveram no setor business, que é um dos mais caros da Neoquímica Arena, fica no setor oeste. Ficaram lá, não pagaram absolutamente nada, foram super bem recebidos, com direito a camarote, comida, bebida, aquela coisa toda. Tem alguma negociação em andamento? As partes asseguram que não. Mas, porém, contudo e todavia, eu me dou ao direito de pelo menos ficar atento a essa história. Repito, o staff dos dois paraguaios e os dirigentes do Corinthians asseguram que não há negociação. Até porque a posição de meia do Oscar Romero e de atacante de lado de campo do Ángel Romero hoje estão bem servidas. O Corinthians precisa urgentemente de um centroavante e também de um lateral esquerdo. Mas a gente sabe da ótima relação do Duílio com o Ángel Romero, a relação com o Regis Marques, que é o empresário dos dois, também é boa. E o fato deles estarem livres no mercado poderia ajudar ou facilitar qualquer tipo de negociação. Só para constar, o Oscar e o Ángel Romero já haviam sido especulados outras vezes no Corinthians e sempre esbarraram na pedida salarial. Eles costumam exigir entre 600 e 700 mil reais por mês para cada um. Você pagaria isso para os irmãos Romero? O Oscar Romero durante muito tempo foi tratado como o craque da família, né? Enquanto o Ángel, que já passou pelo Corinthians, acabou perdendo um pouco de espaço. Mas, na passagem da dupla pelo São Lourenço, quem fez sucesso foi o ex-corintiano.
Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham curtido e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. E não se esquece de se inscrever também no canal de cortes do Nicola. Vou postar muito material lá para vocês ficarem sempre bem informados. Abraço, tchau!